boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um IFMcast, mais um episódio especial, muito especial, eu diria hoje, com um convidado super especial, José Veloso, CEO da ABIMAQ, CEO executivo da ABIMAQ. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui hoje conosco, aqui nos estúdios da IFM em São Paulo. Bem-vindo, Veloso. Eu que agradeço o convite aí, Rodrigo, Luiz. Para mim é um grande prazer estar com vocês aqui. Bom, acho que vai ser um encontro bastante agradável. E um outro convidado especial, nosso diretor, Luiz. Luiz, fizemos o primeiro IFMcast lá atrás, quase 1 ano e meio, 2 anos atrás, o primeiro com você. Obrigado por participar conosco nesse bate-papo importantíssimo de hoje. Bem-vindo. Eu agradeço a presença do Veloso, mas também a sua presença, Rodrigo, que tem nos ajudado aí nessa jornada digital da IFM. Então, é um prazer estar aqui de novo. Já fazia tempo que eu não vinha, mas eu acredito que aqui teremos coisas interessantes para trazer a quem estiver nos escutando, né? Com certeza. Bom, Veloso, começando aqui o nosso bate-papo, eu conheço já a ABIMAQ de muitos anos, a entidade, participo, tenho essa felicidade de participar lá há muitos anos pelas empresas que trabalhei, hoje em dia sou associado. Queria que você falasse, para quem não conhece, o que é a ABIMAQ, o que ela representa hoje no cenário industrial do Brasil, por favor. Olha, a ABIMAQ é a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, como diz o nome, ela representa todo o setor manufatureiro de máquinas e equipamentos do Brasil. Nós estamos divididos em 40 câmaras setoriais, então tem máquinas como máquina para agricultura, máquina para saneamento, máquina, válvulas, bombas, compressores, enfim, são várias divisões, setores de máquinas e equipamentos que a entidade abrange. Além disso, nós temos 11 sedes regionais, né, no Brasil inteiro, principalmente nos estados onde existem fabricantes de máquinas, mais concentrado no sul e sudeste. E a ABIMAQ tem uma outra dimensão, que é a dimensão de prestação de serviço, né? Além de nós defendermos os interesses legítimos do setor junto aos poderes estaduais, municipais, a União, legislativos, executivos, enfim, nós ainda temos a nossa outra dimensão de prestação de serviço. Nós prestamos mais de 200 tipos de serviços associados. Então, cursos, defesa comercial, na área de economia e estatística, na área de inteligência de mercado, enfim. São vários os setores que a gente atua em prol do setor e prestando serviço para o setor. Muito bom. Inclusive, esse ano a IFM se associou à ABIMAQ, né, Luiz? Sim, nós temos como clientes vários dos associados da ABIMAQ, não só como clientes os fabricantes de máquina, mas também os clientes que compram as máquinas desses fabricantes. Então, para nós faz todo sentido estarmos juntos nessa jornada. A IFM, falando um pouco do que fazemos, né, é uma empresa alemã, que produz os sentidos das máquinas, né? O nosso principal mercado são os sensores para a automação. É claro que temos 36 linhas de produto, então não se limita aos nossos produtos, a nossa atuação não se limita aos sensores, mas esse é o nosso principal mercado. E aí a gente aqui vai ter a oportunidade de conversar sobre vários temas que estão relacionados ao aumento de produtividade, à melhoria das máquinas, ao cenário brasileiro e que estão diretamente ligados ao papel que a gente se propõe aqui no Brasil, principalmente. Muito bom. Veloso, falamos da ABIMAQ, que representa um dos principais setores da indústria de transformação, que são as máquinas. Sim. Queria que você falasse um pouco como é que quanto que esse setor é importante para a economia, para a indústria nacional de transformação, quanto que ele representa a área de máquinas e equipamentos, em termos de faturamento, empregabilidade, salários. Por favor, um overview para a gente. Nós temos 1.700 associados na ABIMAQ. O setor de máquinas e equipamentos é um setor de alta e alta média tecnologia.
é um dos setores que mais exporta na indústria de transformação brasileira. Exportamos em torno de 14 bilhões de dólares todos os anos. O faturamento do setor hoje está na ordem de 280 bilhões de reais. Infelizmente, já foi muito maior. Para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje consome 35% menos máquinas do que consumia há 10 anos atrás. Então, infelizmente, o faturamento já foi maior. Nós empregamos perto de 400 mil empregados, mão de obra direta, e somos um dos principais setores na indústria de transformação brasileira. E eu diria que hoje, na indústria de alta e alta média tecnologia, as duas principais indústrias no Brasil é a indústria de automóveis e a indústria de máquinas. Inclusive, são as duas que os chineses estão de olho, né? Então, tem uma invasão chinesa, né, no mundo inteiro, os chineses ampliando o seu leque, né, tendo uma participação grande em vários mercados no mundo, por isso a guerra comercial contra eles. Mas aqui no Brasil é onde eles estão de olho, né? Então, enfim, é uma indústria que ela é considerada estratégica em qualquer lugar do mundo. Você não vai ter país desenvolvido sem ter uma indústria desenvolvida. Isso aí, todas as economias dinâmicas, todos os países avançados e de primeiro mundo, eles têm uma indústria desenvolvida. E você não vai ter uma indústria desenvolvida se você não tiver indústria de máquinas. Por quê? Porque a tecnologia, ela sai da máquina, né? Por exemplo, a tecnologia de quem fabrica celulose, de quem produz papel, está dentro da máquina que produz a celulose e papel, né? A tecnologia de quem produz alimentos vem da máquina. Quando a gente olha para o Brasil, que tem uma grande produtividade na sua agricultura e na pecuária, quem dá essa produtividade são as máquinas. Então você tem plantio direto, você tem hoje em dia máquinas sensorizadas, máquinas com estação climatológica. E Veloso, desculpa te interromper, mas é algo importante ser dito. O agronegócio no Brasil hoje é extremamente tecnológico e, por isso, extremamente produtivo. Então, quando o campo deu um salto no investimento em capital, compra de máquinas e equipamentos, a nossa produtividade aumentou junto, né? Então, conforme nós fomos desenvolvendo equipamentos mais modernos, a nossa produtividade vai aumentando. E em alguns setores, nós somos imbatíveis. E é preciso dizer que fabricamos máquina no Brasil. Sim. O setor de máquinas e equipamentos que tem menos penetração de importados é o setor de máquinas agrícolas. É o que menos penetra produtos importados. Por quê? Porque no Brasil nós temos tecnologia de ponta e o Brasil hoje está, enfim, exemplo. Porque o Brasil ele desenvolve novas tecnologias. Eu já citei uma aqui, o plantio direto, né? Com equipamentos nacionais. Então, eu diria que a Embrapa, desenvolvendo tecnologia na planta, vamos dizer, no plantio, e as máquinas trazendo produtividade para isso, colocou o Brasil numa situação invejável. Então, voltando, qualquer país que queira se desenvolver, ele precisa ter produtividade na economia. Você tendo produtividade, a primeira consequência é competitividade. Quando você é competitivo, você evita a importação e você passa a exportar, né? E aí a sua economia fica dinâmica. E não existe nenhum país no mundo que não tenha esse dinamismo. Vamos pegar, por exemplo, o caso da China, que é o país que mais cresceu nas últimas 2 décadas. Quando que a China fez a diferença? Na hora que ela se industrializou, né? Então não existe desenvolvimento sem indústria. E o setor de máquinas e equipamentos é aquele que difunde tecnologia, conhecimento para as várias indústrias, agricultura, logística, enfim, outros setores da economia. Das 40 câmaras setoriais que você mencionou, uma delas é focada na agricultura, né? Máquinas agrícolas. Nós temos várias, né? Nós temos a Câmara de Máquinas Agrícolas, máquinas e equipamentos agrícolas, temos a Câmara de Armazenamento de Grãos, temos a Câmara de Irrigação, temos a Câmara de Máquinas Rodoviárias, que a primeira, aquela máquina amarela, né? Autopropulsada, aquela máquina antigamente era usada em infraestrutura, construção de estradas. Hoje em dia, ela é usada na agricultura. Ela é quase tão vendida para a agricultura como era para os tratores, para a infraestrutura. Por quê? Porque existem
utilização para a linha verde, o trator da linha verde, que é agrícola, e o trator da linha amarela, que é aquele que faz a infraestrutura da fazenda. Então são vários setores que nós temos, automação industrial também, automação, a área de hidráulica e pneumática está muito forte na agricultura também, a CSHPA. Então nós temos várias câmaras na ABIMAQ que estão envolvidas com a agricultura. Agora, você quer falar? Eu diria que o agronegócio e a indústria de alimentos, né, são indústrias no Brasil que são menos suscetíveis às crises, porque são indústrias extremamente robustas do ponto de vista da produtividade, porque investem em capital. Talvez isso precisa ser dito, né? Sim. São áreas no Brasil que a gente vê robustez do ponto de vista da menor suscetibilidade às variações econômicas e políticas, porque tem uma produtividade que as torna menos sensíveis. Um dos principais mercados, ou o principal mercado da EFE Brasil, é justamente o setor de alimentos. Exatamente. Perfeito. Me chamou a atenção o número que você falou aí, de menos 35% de produção. Não, consumo de máquinas no Brasil. Por que acontece isso? Por que está acontecendo isso nos últimos 10 anos? São vários fatores, mas o que você elenca aí como... O Brasil ele tem um processo precoce de desindustrialização. Por que é precoce? Porque as economias desenvolvidas, conforme a população vai ganhando renda per capita, elas vão consumindo mais, normalmente elas passam a consumir mais serviços. Uma população mais pobre, com menos renda per capita, ela consome mais bens. Conforme ela vai progredindo, ela vai consumindo produtos com maior valor agregado da área de serviço. O Brasil, nós não atingimos nem a renda média, nós temos ainda uma renda baixa, um PIB per capita baixo, e o Brasil passou a se desindustrializar. Por isso que é considerado uma desindustrialização precoce. E o motivo disso é o custo de se produzir no Brasil. E o custo de se produzir no Brasil ele tem vários motivos. Entre eles, o baixo investimento em capital. Então, o que acontece? Se eu tenho uma indústria, como a nossa indústria, que a idade média das máquinas é de 14 anos, e nós ainda temos uma indústria que, tirando, logicamente, a questão da indústria de alimentos, porque a indústria de alimentos é a que mais investe em automação, mas a indústria geral no Brasil ela é pouco automatizada. Costumo dizer que nós não chegamos nem em 3.0, quanto mais a gente está falando em indústria 4.0 ou digitalização, sensoriamento, e, enfim, agora caminhando para a inteligência artificial. Não, no Brasil, a indústria como um todo, ela ainda está em outra etapa, né? Então, com isso, ela tem baixa produtividade e baixa competitividade. Esse é um dos motivos. Outro motivo é que a gente tem, por muito tempo já no país, por décadas, uma taxa de juros muito alta. O custo de capital no Brasil é muito alto. Então, agora, mesmo nós temos aí uma taxa de juros real acima da inflação em torno de 10%. Então, o custo de capital sendo elevado faz com que o empresário invista menos em indústrias que sejam intensivas em capital. Então, esse é um segundo motivo. Outro motivo aí vem insegurança jurídica, a burocracia. Questões tributárias. Tributários. O Brasil é um país que tem, o país que escolheu tributar o consumo em vez de tributar a renda e o patrimônio, que é o que os países desenvolvidos fazem. Aqui não, se tributa o consumo. Por quê? Porque na hora que você tributou o consumo, você pega toda a população, até baixa renda, né? Então, são vários os motivos que fazem com que o Brasil ele não invista. E o país não investindo, ele vai perdendo competitividade. E o que está sobrando na nossa economia? Aqueles setores onde o Brasil tem vantagem comparativa, né? Então, nós falamos aqui do agro, podemos citar a pecuária. Agora, o Brasil é um grande produtor de petróleo, né? O Brasil tem reservas conhecidas em abundância. Nós temos o setor de mineração, né? Principalmente minério de ferro, mas são vários setores de mineração que o Brasil dispõe. Então, aquilo que o Brasil tem vantagem comparativa, o capital vem e investe porque tem retorno.
naquilo que o Brasil é tradable, ou seja, digamos que eu vou fabricar esse microfone, mas esse microfone ele é fabricado na China, ele é fabricado na Coreia, ele é fabricado no Reino Unido, é fabricado nos Estados Unidos. Então esse é um produto tradable, ou seja, eu posso importar e exportar ele para qualquer lugar. Então eu tenho uma grande competição no mundo. Então esses produtos que o Brasil compete, aí o Brasil está ficando para trás. O Brasil está perdendo participação de mercado. E naquilo que o Brasil tem vantagem comparativa, está sobressaindo. Então por isso que a indústria de transformação no Brasil ela tem perdido participação no PIB. Ela já foi perto de 40% do PIB, a indústria de transformação já é 20%, desculpa, a indústria foi 40%, hoje a indústria é em torno de 20% do PIB, mas quando a gente fala de indústria de transformação, ela foi 25% do PIB e hoje ela é 11% do PIB. Então ela vem perdendo, enquanto que a agropecuária vem crescendo no PIB. Mas tem uma coisa interessante aqui, o Brasil não vai ser salvo pela agropecuária, porque a agropecuária ela está em torno de 6 a 7% do PIB. Quando a gente fala agroindústria, mas daí entra a máquina agrícola, aí entra a indústria, né? Então, quando entra a indústria, vai a 25% do PIB. E precisamos dizer que nessa área também temos investimento no Brasil. Sim, quando você agrega valor ao produto agrícola, você agrega valor, por exemplo, a um produto mineral, você está vendendo o corte ao invés de vender o boi, se a gente vende Exatamente. o embutido ao invés de vender a carne, isso tudo começa a agregar valor, mas precisa das máquinas. Exatamente. Então, o Brasil ele deveria deixar de ser a fazenda do mundo e passar a ser o supermercado do mundo. Na hora que ele for o supermercado do mundo, você vai desenvolver muito mais economia, você vai gerar empregos de maior qualidade, você vai ter uma indústria de inovação, fabricação de máquinas, equipamentos, porque a máquina, vamos lá, ela está na agricultura na hora de colher, depois ela está no transporte, na logística, depois ela está na transformação, depois ela está na embalagem, depois ela está na logística de novo. Então as máquinas elas estão em todas as cadeias produtivas, nos portos, nas locomotivas, nos caminhões, né? Rodoviário. Por isso que o setor de máquinas e equipamentos é um setor estratégico, né? Isso aí. E é ali que está a inovação, né? Então, infelizmente, o Brasil ele tem regredido na questão da agregação de valor em vez de avançar como é o que sempre foi o nosso desejo. E aí, Veloso, só uma dúvida. Já participei de vários eventos na BIMAC lá e alguns números que traziam que nos anos 90, 80, que o Brasil, em máquinas e equipamentos, estava no top 10 ou até menos. O Brasil já foi o 6º maior produtor de máquinas do mundo. Hoje está em qual? Hoje é o 14º maior produtor de máquinas do mundo. Com todos esses problemas, né? E o Brasil, na América Latina, é o único o único país que tem uma indústria pujante, ou relevante, é o Brasil, na América Latina. Sim. São poucos os países no mundo que são relevantes em máquinas e equipamentos. O Brasil tem aproximadamente 197, 198 países, uma coisa assim, que produzem máquinas em escala produtiva, com competitividade, que chegam a exportar máquinas mundo afora, não passa de 25 países. Mas não sei se você sabia disso, meu Luiz, que o Brasil já foi o 6º, hoje é o 14º. Isso. Mesmo assim, 14º ainda é um número... E falando de América Latina, a gente precisa lembrar do México, que está ali próximo dos Estados Unidos, então tem uma influência positiva. O México ainda produz alguma máquina. O México produz máquina que é o Brasil. Não é maior do que o Brasil, mas tem alguma relevância, né? Mas aí, Veloso, nesse sentido, como é que a BIMAC representa os seus associados, olhando essa questão, esses problemas aí que você trouxe aí, do custo Brasil, competitividade, enfim. Quais são as pautas hoje que a BIMAC leva hoje para frente em prol dos seus associados? Para tentar reverter ou minimizar essas são várias. Eu vou pegar algumas aqui, Sim, né? E você tem as questões que são da porteira para dentro e aquilo que é da porteira para fora, né? Então, da porteira para fora é melhorar o ambiente de negócios, né? O principal é melhorar o ambiente de negócios e combater os itens que compõem o custo Brasil, né? Fazer com que o Brasil seja mais competitivo. Então, liberdade de negócio, questão do custo de capital, formação de mão de obra, os marcos regulatórios. A gente pode falar aqui, a BIMAC trabalhou muito, por exemplo, no marco regulatório do saneamento. Hoje é o setor de infraestrutura que mais avança no Brasil,
é o de saneamento. E a IFM, preciso dizer que, como tem um portfólio bastante importante, a gente inclusive estava na FENASAN, né? Eu posso dizer que é um setor que tem investido. O marco regulatório, inclusive sobre a influência da BIMAC, também nos ajuda, porque tem movimentado bastante os negócios. Então, nós temos agora marcos regulatórios de internet, marcos regulatórios da geração de energia, do transporte de energia, enfim, são vários setores que precisam ter o marco, que isso vai trazer segurança jurídica para quem investir. Não é só custo de capital, que isso é o maior problema de todos, mas também a questão da segurança jurídica. Outra coisa é a questão, quando a gente falou aqui de formação de mão de obra e trazer para o mercado a importância das novas tecnologias. Então, a automação, a indústria lá na Alemanha chamada de 4.0, aqui a gente pode falar de digitalização e assim por diante. Agora tem... Inclusive, tem uma câmara específica que eu participo na BIMAC. CS Digital, então, que é a Câmara Setorial vamos dizer, da economia digital, né? Do tecnologia. Então, aí depois tem uma outra dimensão que é da porta da rua para dentro, né? É mostrar para o associado a importância de você ter gestão na empresa. Então, a gente tem várias ferramentas que levamos para os associados aperfeiçoamento na sua gestão. Seja gestão de pessoas, seja gestão financeira, chão de fábrica, produtividade, engenharia, automação. Então, nós temos assim várias ferramentas dentro da BIMAC para levar conhecimento ao associado. Além de defesa comercial, né? Como exportar, né? Como fazer inovação. Então, nós ajudamos o associado, se ele quiser fazer um projeto e levar um projeto para a FINEP de inovação, a gente faz isso, todo o processo para o associado, BNDES, etc. A gente conversou um pouquinho antes, né? E você falou uma coisa bastante interessante, que é sobre o investimento de capital relacionado à produtividade do trabalhador. Sim. Agora você está falando da porteira para dentro. Isso. Talvez trazer esse ponto, porque eu acredito que a BIMAC tem poder de influência, inclusive para que o empresário entenda a importância desse investimento para que a mão de obra já contratada possa ser mais produtiva. Então, a produtividade é tudo na indústria, em qualquer indústria. Então, existe um índice que é conhecido no mundo inteiro, qualquer economista conhece, ele é muito divulgado, que chama-se Penn World Table. Penn vem de Pensilvânia, é da Universidade da Pensilvânia. Então, esse Penn World Table é o índice que todo mundo mede a produtividade do seu negócio, do seu país, do seu setor. E o que é? É uma comparação, né? No caso do Brasil, nós sempre comparamos, há décadas e décadas, os economistas brasileiros comparam, você precisa ter um parâmetro. E o parâmetro o que é? A produtividade do trabalho nos Estados Unidos. Porque ela é de lá, Penn World Table. Então você compara o trabalho no México com os Estados Unidos, da Alemanha com os Estados Unidos, da China com os Estados Unidos, do Brasil com os Estados Unidos. Então você tem uma métrica e você vai ver onde você está. Quando a gente volta 15 anos atrás, a produtividade do trabalho no Brasil era 50% da produtividade do trabalho nos Estados Unidos. E hoje ele é de 25%. Ou seja, nós caímos pela metade. E o que quer dizer produtividade do trabalho em relação à mão de obra nos Estados Unidos? Não é que o nosso trabalhador é mais preguiçoso. Não ou menos qualificado, não é nem essa a questão. Não é isso. A questão é o seguinte, imagina que eu tenho um trabalhador, por exemplo, lá no México, né? E ele opera uma máquina, um centro de usinagem convencional antigo, e ele produz lá carcaças fundidas, ele produz lá 10 carcaças por dia naquela máquina, né? Aí um dia ele muda de emprego, ele atravessa a fronteira, vai lá para os Estados Unidos, em San Diego, e vai trabalhar numa fábrica onde tem lá um centro de usinagem ultramoderno, com 5 eixos, digital, fantástico. E esse mesmo trabalhador, ele no mesmo período de tempo, ele produz 50 carcaças. Ele passou a produtividade de 10 para 50, ele melhorou 5 vezes. É a produtividade do trabalho dele. Então, é isso que a Penn World Table mede.
o quanto que um trabalhador ele produz no trabalho dele em relação a outro. Então imagina, se eu investir em digitalização, primeiro, uma máquina moderna, né? Uma máquina super moderna. Não adianta ter só a máquina moderna, mas eu coloco um processo produtivo moderno. Lean Manufacturing, Kaizen, enfim, todas aquelas ferramentas. Aí eu coloco também sensoriamento, né? Eu digitalizo a minha fábrica. O que vai acontecer? Eu vou diminuindo o número de trabalhadores por produto que eu entrego, isso é um aumento de produtividade, e essa produtividade é o trabalhador produzindo muito mais do que ele produzia antes. Então vamos lá, se o Brasil ele era 50% da produtividade dos Estados Unidos e hoje é 25%, se a gente tivesse mantido a mesma produtividade, não a mesma produtividade dos Estados Unidos, o Brasil tivesse a mesma produtividade do Brasil que o Brasil tinha, eu demandaria metade da mão de obra que eu demando. Então, ou produziria o dobro com a mesma mão de obra. Com a mesma mão de obra, produziria o dobro com muito menos custo. Né? Com muito menos custo. Então, o que a indústria, né, precisa perseguir, mas não é só a indústria, né? Agricultura, mineração, toda a indústria da transformação, de transformação. Todos os setores produtivos, o que eles precisam perseguir é a produtividade, né? Fabricar mais com menos insumos. Um deles, mão de obra, mas também matéria-prima, energia e assim por diante. Então, a única saída do país, além de combater o custo Brasil, principalmente o custo de capital, o custo tributário, tudo isso, é investir em produtividade através das novas tecnologias. Então, nós estamos aqui na EFM. A EFM produz sensores, né? São sensores justamente para automatizar uma fábrica, para você... Um simples vaso de pressão daquela fábrica, ele, através daquele sensor, ele está ligado lá no ERP da fábrica, entrando lá já o cara calculando quanto que aquele produto, aquela máquina, está colaborando no bottom line do resultado da empresa. Exatamente. Isso é a saída, esta é a saída para o Brasil voltar a ser competitivo e voltar e interromper esse processo de digitalização. Então, o grande segredo, o grande problema do Brasil, que eu considero o maior problema do Brasil, é a taxa de investimento. Todo mundo discute aqui PIB, né? Quanto vai crescer o PIB? Esse ano vai crescer 2,2%, ano que vem vai crescer 1,8%. Mas o que eu preciso saber é o quanto que neste PIB eu tenho de taxa de investimento. O Brasil hoje está investindo, já nos últimos 4 anos, 17% do PIB. O país como o Brasil, uma economia emergente, ela tinha que estar investindo de 24% a 25% do PIB. Investimento em capital. Né? A gente tinha que estar investindo... Não é mercado financeiro, é investimento em máquinas. Não, é no balanço da empresa. Eu comprei uma máquina, eu coloquei capital dentro da empresa. Isso, né? Patrimônio líquido. Patrimônio, isso. Capital é patrimônio na empresa. Ativo, aliás. Ativo, produtivo, para melhorar a produtividade. Então, o Brasil tinha que estar investindo 25% do PIB e nós investimos hoje 17% do PIB. Isso é uma grande armadilha. Só para encerrar aqui, quando um país cresce o PIB sem investimento, é o que o Brasil está fazendo nos últimos 4 anos, serviços, você vai gerar inflação lá na frente. Porque se você cresce o PIB, o Brasil tem vários programas de transferência de renda. Então eu aumento a renda da população. Isso faz crescer o PIB. Mas eu não tenho o produto para entregar, isso vira inflação. Ou dívida também. Inflação. Na hora que vira inflação, sobe taxa de juros. Na hora que sobe taxa de juros, o que é? Para frear a economia. E aí a gente vai vivendo de voo de galinha. Aí o empresário não investe, ele prefere colocar o dinheiro... Né? O Luiz, aí é o seguinte, aí chegamos no ponto que o Veloso falou, da produtividade, das tecnologias, o que vai salvar o Brasil é a produtividade, e aí a gente entra na questão da tecnologia. Isso. Eu tenho atuado aí nos últimos anos, como você sabe, muito fortemente em divulgar a indústria 4.0. Mas o que ele falou, a grande parte das indústrias, especialmente marca de equipamentos, são indústrias nacionais, PMS. E esses caras não conhecem as tecnologias. Então é um trabalho de aculturamento, evangelização. Faz sentido isso, Luiz?
Mostrar para os caras que é possível ter essas tecnologias e fazer esse trabalho de evangelização para poder sair, como falou, ele falou está no 3.0, eu diria que tem muito, então 1,5, 2, a maioria. Você concorda? Eu concordo e talvez também seja um processo cultural necessário sobre o tamanho do custo para esse investimento em tecnologia. Existe, infelizmente, no Brasil, a indústria mecânica, como engenheiros mecânicos, né? Você é da área de automação e elétrica, a visão é diferente, mas existe um pensamento que faz com que as pessoas achem que investir em tecnologia é muito caro. E eu diria, Rodrigo, que investindo em tecnologia, e a IFM traz isso para o mercado, no fim do dia, no bottom line da empresa, da demonstração do resultado do exercício, investir em tecnologia o retorno obtido é muito alto e o investimento é muito menor do que os donos das empresas fabricantes de máquina imaginam. Então, a IFM traz essa perspectiva de que investir em tecnologia é um excelente negócio, não só porque não é tão caro quanto se imagina, mas porque o retorno sobre esse investimento é muito elevado. Então, nós, inclusive, decidimos por essa associação na ABIMAC para que a gente possa também influenciar os fabricantes de máquina. Hoje, quem consome a maior parte dos nossos produtos são os clientes finais, os end users, os que eles especificam para que os fabricantes de máquina comprem os nossos produtos, mas que os fabricantes de máquina também entendam que investir em tecnologia e, no final do dia, investir em produtividade é um excelente negócio. Então, Luiz, você falou que tem gente que pensa que investir em tecnologia é caro, né? Uhum. Eu diria que não investir em tecnologia é caro. Né? Exatamente. Porque não tem saída, né? A gente olha a evolução, por exemplo, da China, né? Quando a gente vai na China, eu trabalhei numa joint venture na China, a formação de uma joint venture na China, lá atrás, lá perto de 2010, 2011, 2012. A China mudou muito. Quando você vai na China hoje, você vê um grau de automação. O pessoal que acha que conhece a China fala assim: a China, o negócio dela é gerar empresa, subsidiar a indústria para gerar emprego, né? Não. A indústria chinesa, ela não gera emprego, porque é tudo automatizado. Você está nas fábricas na China hoje, não tem funcionário. Então você vê, mesmo a China, que lá atrás ela começou a industrialização para ocupar a mão de obra, para gerar emprego, hoje ela já sabe que para ela criar valor para o chinês, valor para a economia da China, ela precisa de automação e ela precisa de produtividade. Então as indústrias chinesas hoje, em grande parte, pega na indústria automotiva, por exemplo, ela em muitas empresas, eu não estou falando do produto final do automóvel, estou falando do processo produtivo. Ela é mais produtiva do que as empresas da Alemanha. Ultrapassaram a Alemanha em produtividade. E esse é o segredo deles. Produtividade do trabalhador. Do trabalhador, né? Então, produz muito mais com muito menos. Então, se nós não nos convencermos disso, e agora vem a inteligência artificial, né? Se nós não nos convencermos que essas ferramentas elas são obrigatórias, você lançar a mão dessas ferramentas, senão não há futuro. Não há... O Brasil, o que acontece? Quando a gente fala de desindustrialização, é porque a indústria diminuiu o faturamento dela em relação ao PIB. Mas isso não quer dizer que diminuiu o número de indústrias. Eu explico. Imagina que eu fechei uma indústria automotiva, eu fechei 50 indústrias de máquinas, eu fechei uma indústria de eletrodoméstico e eu abri indústrias de vassoura. Não tem nada contra a vassoura. Né? Eu abri indústria de fazer escova de dente. Uhum. Eu abri indústria de produzir produtos de limpeza. Produtos com menor valor agregado. Muito importantes. Uhum. Todas muito importantes. Mas são de baixa tecnologia. Uhum. Né? Baixa tecnologia qualquer um produz. Uhum. Aí você tem uma grande competição e os preços são aviltados.
Quando você tem um produto de alta e alta média tecnologia, que é onde o setor de máquinas está inserido, aí não, aí você aumenta a participação da indústria no PIB. Aí você aumenta serviços, porque aí eu vou ter que contratar um monte de serviços associado à inteligência artificial, à automação, à engenharia, enfim. Aí eu vou movimentar uma cadeia produtiva muito maior e o país vai crescer. Então, a solução para o Brasil eu não tenho a menor dúvida, é o desenvolvimento da indústria com tecnologia. Isso, eu vou aproveitar o ensejo que você trouxe o assunto de inteligência artificial, que é importante lembrar que a inteligência artificial ela se alimenta de dados. Sim. E hoje a IFM ela está numa posição privilegiada porque nós somos a origem dos dados, das máquinas. A captação. Onde acontece a captação. Então, eu aproveito a sua presença aqui até para nos colocar à disposição dos associados lá da ABIMAQ para conversar sobre isso, porque se a gente vai passar por essa transição tecnológica, onde a digitalização envia os dados para a inteligência artificial e assim aumenta a eficiência, nós temos a origem dos dados, nós temos os sentidos das máquinas, nós produzimos os sentidos das máquinas para que esses dados sejam utilizados e aí a gente chegue eventualmente até o ERP, como você disse. Apenas 4% dos dados da indústria são utilizados hoje. Só 4%. Isso. E a gente fez um movimento, Rodrigo, já tem mais de uma década que a gente introduziu uma tecnologia que se chama IO-Link. Sim. Essa tecnologia ela permite que um mesmo sensor ela envie mais de um dado. Hoje você tem um sensor de vazão que mede temperatura e que mede condutividade do meio onde ele está inserido e que esses sensores estão aí na indústria. Só que tem muitos clientes, inclusive os fabricantes de máquina, que não utilizam essa tecnologia. E nós podemos, a gente costuma dizer aqui, desbloquear essa tecnologia que já está lá. Então, a demanda de investimento ela fica muito menor ainda. O fabricante já tem o equipamento. A gente só precisa mostrar para ele como tirar aquela informação da máquina e, então, alimentar todos os modelos de aprendizagem de máquina ou que, eventualmente, o cliente vai utilizar. Então, só uma coisa em cima do que você falou. A grande coisa, a grande vantagem da inteligência artificial é ter muitos dados de boa qualidade. Isso. Né? Então, se entrar dado ruim, vai sair uma resposta ruim. Então, eu vou dar um exemplo, não vou citar o nome da empresa, por óbvio, mas nós já temos exemplos de empresas que têm suas máquinas sensorizadas, muito sensor, e aí ele está gerando muito dado daquela máquina, está gerando muito dado. E a máquina ela tem sazonalidade, períodos que ela produz mais, períodos que ela produz menos, períodos que ela requer mais manutenção na máquina, menos manutenção. E as máquinas elas vão acumulando essas informações, dados. Aí lá na frente, quando você tiver bastante dado, isso acontece já, temos empresas na ABIMAQ que já fazem isso. Eu pergunto para a máquina através de um agente de inteligência artificial, assim, o que eu estou fazendo de inteligência artificial. Sim, Aí eu pergunto para a máquina, falo assim, o que eu estou fazendo errado que hoje a sua produtividade está 1% menor do que no dia 15 de março do ano passado. Aí a máquina vai dizer para você o que tinha lá, em cima dos dados que ele tinha, qual era a pressão, temperatura, como é que estava a temperatura no rolamento, como é que estava a temperatura no óleo, vibração. Então, ele tem tudo armazenado. O agente de inteligência artificial ele vai lá e fala assim, olha, você tem que fazer isso comigo. E explica para você o que você tem que fazer na máquina, naquele momento, para voltar a ter a produtividade que você teve um ano atrás. Numa simples pergunta de um prompt. Você vai pegar um prompt e vai perguntar o que eu estou fazendo de errado que a sua produtividade, você, por exemplo, está produzindo menos PETs do que você produzia não sei quando. Então, isso
isso é já realidade. Já existem empresas, são poucas empresas, mas já existem empresas que o cara está aprendendo a produzir com a máquina. Sim. E esse resultado já vai direto através também da nuvem e do Big Data e tal, ele vai direto já prever o faturamento, o ganho de produtividade, o quanto você vai ganhar no seu caixa no final do período, no final do mês. Quer dizer, isso é inteligência artificial. Você hoje tem todos os dados. Você é uma pessoa que sempre trabalhou na área mecânica, na área de coleta de dados, né? E a análise de vibração análise de foi a minha origem. Agora né? imagina que se você pegar todos os relatórios que você fez para um grande cliente seu de mineração, Uhum. você foi lá várias vezes na planta dele e ficou catando o relatório e colocando no Excel, não foi? Exatamente. Agora imagina se você não colocasse nada no Excel e suas medidas fossem todas para a nuvem. Hoje, ele teria dados de 20 anos atrás para corrigir a rota e melhorar a produtividade da empresa dele. Exatamente isso. Então, esse é o futuro da indústria. E isso não é caro. Outra coisa, você não precisa, quem está nos assistindo aqui, ele não precisa pegar e botar uma bomba na fábrica dele e jogar tudo fora. E fazer uma fábrica. Não. Você começa a sensorizar aquilo que é mais importante. Põe um sensor lá no seu torno. Temperatura, às vezes. No seu sistema de ar comprimido, no seu sistema de tratamento de óleo. Então você vai aos poucos sensorizando e você vai recuperando, captando dados. E quanto mais você vai recuperando esses dados, você vai tendo resultado e aí você vai aumentando. E nos investimentos futuros, você já direciona novos investimentos sempre buscando o que tem de mais moderno em tecnologia. Você vai diminuir o número de funcionários da sua empresa e você, com certeza, você vai tirar mais proveito da sua máquina, do seu investimento em capital. Luiz, por isso que é importante a vida de uma pessoa como Veloso e um podcast como esse para mostrar, né, para quem está assistindo essa questão de que é acessível. Uma pesquisa que foi feita aí alguns anos atrás pela CNI, quais são as principais barreiras para você implementar a indústria 4.0? Em primeiro lugar, dos respondentes, pequenas, médias e grandes empresas, o custo. Eles achavam, e eu discordo disso, como ele falou, caiu muito, isso não é caro. 66% responderam que era o custo, é uma barreira. Entendeu? E isso... eu desafio a nossa equipe aqui na IFM, Rodrigo, desculpe te interromper, eu desafio a nossa equipe a mostrar que a gente, primeiro, como disse o Veloso, não precisa você demolir a sua empresa e construir tudo de novo para que você tenha a indústria 4.0. Os investimentos podem ser pontuais e à medida que o retorno for vindo, aí você amplia os investimentos de novo. Você pode investir com aquilo que você ganhou dos primeiros investimentos que fez. As máquinas existentes, é claro que as novas você já pode comprar ela com toda a tecnologia e você não vai agregar muito valor à sua máquina do ponto de vista do custo, você vai agregar muito valor da capacidade de produção. Mas nas existentes você ainda assim pode investir e com esse retorno do investimento você faz mais investimentos e aí você pode chegar num ponto onde você tem toda a sua planta te dizendo o que você precisa fazer para ela mesma funcionar melhor e ter mais produtividade. Mas isso pode ser feito de maneira gradual. Né? Por isso que eu creio nesse tipo de conteúdo, né? A importância da gente estar aqui para mostrar que é possível, que é factível. Veloso, é o seguinte, nós já estamos quase chegando no nosso tempo, mas eu não poderia deixar de te perguntar, você já respondeu aí nos últimos meses em vários veículos de comunicação sobre isso, mas eu tenho que perguntar, como é que está a questão do tarifaço do Trump, o setor de máquinas, equipamentos, um dos mais afetados? Sim. Você respondeu muito sobre isso. Como é que está hoje? Estamos aqui em dezembro gravando esse episódio. Como é que está o panorama hoje? Quais são as perspectivas? O que você pensa em relação a esse tarifaço para as próximas semanas, meses? Quando você olha o tarifaço, ele mudou muito, né? Porque hoje só 22% do que o Brasil exportou em 2024 para os Estados Unidos ainda está com a tarifa de 40%. Porque alguns produtos têm 40 mais 10 e alguns têm só os 40, não tem os 10. Então, o tarifaço são aquele acréscimo de 40% na tarifa. Então, 22%, quer dizer, diminuiu bastante
a abrangência, porque os Estados Unidos deu muitas exceções ao Brasil. Então, deu lá a carne, a celulose, café, enfim, vários produtos. No entanto, máquinas e equipamentos não tem nenhuma exceção. Então, nós estamos 100% dentro do tarifaço. Então, é muito grave no setor de máquinas. Por quê? Porque o maior destino de exportação de máquinas do Brasil são os Estados Unidos. 25% do que nós exportamos é para os Estados Unidos. Segundo lugar, a Argentina com 9%. Terceiro lugar, o México com 6%. Isso números de 26%, porque números de 25% os Estados Unidos caiu, né? Por causa do tarifaço. Então, no histórico, 25% dos Estados Unidos. Uma tarifa de 50%, ela é totalmente proibitiva, é predatória, é um embargo. Não tem como você exportar com uma tarifa de 50%. Você vai ter outros concorrentes que vão tomar o seu cliente lá nos Estados Unidos. E qual é o problema? O nosso problema? Porque os Estados Unidos, ele criou o problema, porque não tinha tarifas historicamente, há mais de 200 anos, para qualquer país, as tarifas dos Estados Unidos são sempre muito baixas, e esse é um dos grandes segredos dos Estados Unidos ser esse grande país que é, porque sempre foi forte em comércio exterior, isso era um dogma do Partido Republicano, e com essa mudança... Só um parênteses, para te cortar, que eu não esqueça. Você fala... A balança comercial nossa de máquinas, principalmente com os Estados Unidos. Então, a balança... Então, eu vou chegar lá. Então, o que acontece? Os Estados Unidos, ele sempre teve uma tarifa muito baixa para importar. Quando ele subiu as tarifas, foi agora no governo Trump, ele gerou uma carestia nos Estados Unidos. Gerou uma inflação, uma carestia, os produtos ficaram mais caros e começou a reclamação para todo lado. Então, o que os Estados Unidos abaixou? São as exceções. E principalmente para o Brasil. Produtos que estão na inflação, que estão na inflação, no cálculo da inflação. Máquinas e equipamentos não, é bem de capital. Bem de capital não está no índice de inflação. Ele vai ser indiretamente, com os anos tal, produzir mais barato, mais caro, mas isso não está no índice hoje porque não é um bem de consumo. Então, primeira coisa, bem de consumo, máquinas não ficou fora. Segundo ponto, os Estados Unidos priorizou na redução aquilo que ele não produz ou que ele não produz de forma suficiente. Então, eu tenho que importar carne. Ele produz carne, mas eu tenho que importar carne. Eu tenho que importar celulose. Café. Eu tenho que importar café. Então, esses ele abaixou. Então, inflação e independência. Máquinas e equipamentos, eles concorrem com a gente. Eu vou entrar na balança. Enquanto que a balança do Brasil com os Estados Unidos, ela, no ano passado, foi 400 milhões de dólares negativa para o Brasil, máquinas e equipamentos foi 1,1 bilhão de dólares. O Brasil importou no ano passado 4,7 bilhões de dólares e exportou 3,6 bilhões de dólares. Então nós ficamos negativos em 1,1. Isso mostra que nós somos concorrentes dos americanos. O que os americanos produzem, o que o Brasil vende lá, o americano produz. Né? Então é mais uma barreira para nós, porque o governo Trump tem duas cenouras, dois targets. Um, reindustrializar os Estados Unidos. E dois, combater a China. Nós estamos nesse primeiro, né? Do reindustrializar. Então, ele entende que quando você importa um produto que ele tem condições de produzir, ele está desindustrializando a economia deles. Então, esse é um grande problema para nós, do Brasil. Agora, quais são os nossos argumentos lá nos Estados Unidos? E também junto ao governo brasileiro, que tem conversado bastante com os Estados Unidos. Né? Eles têm... Houve uma aproximação nos últimos e os meses. Técnicos têm conversado. Isso. Então, o que nós estamos querendo mostrar? Que máquina é um bicho diferente. Né? Enquanto que café é um bem de consumo, carne é um bem de consumo, máquina não. Né? Então, se eu vendo uma máquina para os Estados Unidos, eu estou gerando emprego nos Estados Unidos. Eu estou gerando investimento nos Estados Porque a Unidos. indústria crescendo, né? É a indústria crescendo, porque a máquina... Outra coisa, na exportação do Brasil para os Estados Unidos, 82% do que nós vendemos lá é intercompany. Uhum. É a mesma empresa daqui exportando para lá. Pode ser uma empresa americana que veio para cá e está exportando para lá, ou uma empresa brasileira daqui exportando para a filial de lá. Então, se eu corto esse fluxo,
que eu posso fazer nos Estados Unidos? Certamente eu vou fazer nos Estados Unidos. Desinvestir. Então, ele quer investimento, ele quer industrialização, mas ele não quer desindustrialização, ele não quer corte de investimento. Então, esses são os argumentos que nós estamos utilizando. Mas, até o momento, o setor de máquinas não foi contemplado, porque a negociação não começou. O que teve foi exceção. Eu imagino que a partir do momento que começarem para valer as negociações, isso vai levar uns 90 dias. Então, eu não estou otimista de resolver esse problema até o final do primeiro trimestre do ano que vem. Agora, existe possibilidade de sentar à mesa e conversar? Existe. Né? Nós temos a questão das Big Techs, que eles têm interesse. No Brasil é um grande mercado. É um mercado ainda... eu outro dia estava conversando com o pessoal, falou que o Brasil é o 12º ou 13º mercado das Big Techs americanas. Pô, o Brasil tinha potencial para ser muito mais do que isso. Né? Então, tem um potencial grande para os americanos ganhar mais dinheiro aqui com as Big Techs. Tem a questão dos data centers. Né? Energia no Brasil é uma energia renovável, ainda, além de ser uma energia limpa, é uma energia barata se comparada com países desenvolvidos. A autoprodução é barata. Né? Isso. Aí você tem a questão ainda das terras raras. Né? Você vê vários países do mundo que têm essa disponibilidade, os Estados Unidos negociou. E o Brasil tem essa coisa. E acesso ao mercado. Veja só interessante, os Estados Unidos fez acordo comercial com quase o mundo inteiro, né? Mas ele fez com a União Europeia, fez com o Japão, com a Coreia. O que esses países fizeram? Eles deram mercado para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vende na Europa, vende no Japão, vende na Coreia, para todos esses países com tarifa 0. E esses países, quando vendem nos Estados Unidos, vendem com tarifa 15. O Brasil é o único país do mundo que não tem tarifa 0 para produto americano. O automóvel americano para entrar aqui é 35. Né? O etanol americano para entrar aqui é 18. Uma máquina americana para entrar aqui é 12,6. E assim por diante. Então, o calçado é 35. A confecção é 35. Um brinquedo é 20%. Por exemplo, o PlayStation, para entrar aqui, paga 20%. Então, o Brasil, com esse negócio do tarifaço, o Brasil é o único país do mundo que não deu acesso ao mercado para os americanos e não abaixou tarifas. Então, é uma outra cenoura para os americanos. Eles também querem ter uma tarifa mais baixa para vender aqui. Então, eu sou otimista que uma hora vai começar a negociação. E tem um outro gatilho, aí entra num campo que eu acho que não é o objetivo dessa conversa aqui, que é o campo político, né? Aquela barreira política, ela já foi desfeita. Agora nasce uma outra barreira política, na verdade, uma oportunidade política, que é os Estados Unidos têm o interesse do Brasil apoiar os Estados Unidos em ações políticas na América Latina. E os Estados Unidos não vai ter hegemonia na América Latina sem negociar com o maior país. A maior economia, a maior população e assim da América Latina. Né? Então existem várias coisas que nos levam a acreditar que vai haver negociação. Infelizmente, ainda não começaram. Por vários motivos. Nós tivemos shutdown nos Estados Unidos, que ocupou muito tempo do governo de lá, negociação com China, com Japão, com México, Canadá, que são prioridades. Além disso, a mediação na guerra da Ucrânia, a guerra no Oriente Médio. Então, são vários os problemas que o governo Trump teve, mais emergentes, com uma emergência maior do que fazer acordo comercial com o Brasil. Então eu acredito que vai chegar esse momento, ainda não chegou. Porque é bom para os Estados Unidos também. Né? Sim, agora o setor de máquinas, enquanto isso não acontecer, nós estamos numa situação difícil. Em setembro, primeiro mês do tarifaço, nossas exportações caíram 15%. Em outubro, o mês que pegou cheio o tarifaço, nossas exportações dos Estados Unidos caíram 42%. De máquinas, né? De máquinas, estou falando de máquinas. Em novembro, eu não tenho o número ainda, mas vai superar 50% tranquilamente. Então, se esse problema se prolongar, aí nós estamos com um problema sério que nós vamos perder um faturamento importante. Mas deixa eu te falar uma coisa. Existe... Você falou em vários embargo, né? Existe também o interesse dos Estados Unidos de continuar esse relacionamento com o Brasil por causa da influência na América Latina, porque ao fim e ao cabo
depois no médio e longo prazo, nós brasileiros somos bastante flexíveis e a gente acaba achando outros mercados. A carne brasileira achou. Eu vou falar uma coisa interessante: máquinas e equipamentos. Eu não consigo, aquela máquina que eu não vendi nos Estados Unidos, eu não consigo vender em outro lugar. Vocês são do setor, vocês sabem o que eu estou falando. Então eu vendi lá para uma empresa americana, eu tenho norma técnica, eu tenho IEC, eu tenho lá também a especificação as medidas todas técnica, imperiais. Então eu não vou conseguir vender isso em outro lugar. No entanto, a Argentina teve uma melhoria da economia. Máquinas cresceu 40% da nossa exportação para a Argentina. 40% esse ano. Nós crescemos muito exportação para Singapura. A Ásia tem o Vietnã, que está com um crescimento bastante elevado. Sim, agora no caso de Singapura, por que cresceu tanto? Foi o segundo que mais cresceu? Porque a Petrobras, ela encomenda as FPSOs, plataformas, lá em Singapura, monta lá e essas plataformas vêm para o Brasil. Então, eles importam bombas, válvulas, compressores, são componentes do topside dos navios e das plataformas. Então nós estamos exportando bastante, que na verdade é investimento da Petrobras, mas é exportação nossa. Então, com isso, esse ano, nossas exportações cresceram 1%. Nós estamos, como o tarifaço começou só em setembro, e timidamente ele engrossou a partir de outubro, nós estamos imaginando que esse ano nós vamos perder para os Estados Unidos em torno de 18% das exportações dos Estados Unidos, porque não é um ano cheio. Mas esse ano nós vamos terminar o ano com aumento de exportações. Agora, aquele que perdeu o mercado dos Estados Unidos, esse dançou. Porque ele, como eu falei, o que eu estou vendendo na Argentina, o que eu estou vendendo aumentou México, o que aumentou Singapura. O que eu estou vendendo nesses mercados não é aquilo que eu deixei de vender nos Estados Unidos, são outros produtos, né? Então, nós vamos crescer na exportação, mas quem perdeu nos Estados Unidos vai perder muito, não vai perder pouco. Perfeito. Bom, eu não sei, estamos chegando aqui ao final da nossa conversa, uma aula, né, Luiz? Eu agradeço aqui, vou Eu que reiterar agradeço o convite. a oportunidade. Sou suspeito que eu gosto muito do Veloso, também sou seu fã. Teve alguma coisa que você não falou que você acha importante comentar aqui, Veloso? Algum ponto que a gente deixou de falar, que você acha interessante? Falando de competitividade, processos, tecnologia, falando do mercado, da BIMAC. Não sei se você quer deixar algum recado aí para o público. Como é que a pessoa faz para se associar à BIMAC? Eu lembro que no passado, não tão distante, eram só os fabricantes de máquinas que podiam se associar. Isso mudou, né? É o seguinte, lá na BIMAC eu posso associar o fabricante de máquina e quem tem atividade diretamente ligada à produção de máquinas. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma fábrica, eu presto serviço de pintura. Eu faço pintura eletrostática de máquinas. Eu não fabrico máquinas, eu pinto as máquinas. Pode se associar na BIMAC, né? Eu tenho uma fundição. Fundição não é a fábrica de máquinas, mas ele pode se associar à BIMAC, né? Eu fabrico galpões, também pode. Então, Nós vendemos sensores. Sensores. Para as máquinas. Exatamente, então são acessórios. O ecossistema. Então, vamos lá, o ecossistema das máquinas e equipamentos é abrangido pela BIMAC. Então, todos que têm interesse e fazem parte da produção de uma máquina, ou antes ou depois, até engenharia, por exemplo, lá a Câmara Setorial da Indústria Digital tem lá empresas de engenharia de automação, né? Várias startups. Temos startups. Então, tudo aquilo que está nesse ecossistema do setor de máquinas, mas ligado à produção de máquinas, aumento da produtividade das máquinas, podem se associar na BIMAC. Vai ser um grande prazer para nós. E a mensagem é: não desistam nunca, né? O Brasil, ele tem... É um país difícil, a gente sabe que ele está passando por uma fase que não é fácil, mas vai melhorar bastante. Eu sempre fui muito otimista. E outra coisa, a reforma tributária, ela vai entrar a parte federal em janeiro. A partir agora começa a fase de transição. Mas em 2027 está 100% já a CBS, que é federal, e estadual e municipal vai demorar um pouquinho mais, só em 2033. Mas o setor mais beneficiado, o mais beneficiado é a baixa renda. Sem dúvida, com a reforma tributária, quem é de baixa renda. Mas quando a gente pega os setores produtivos do Brasil, o setor mais beneficiado, de longe, é o setor de máquinas e equipamentos. Porque você vai desonerar os investimentos,
que no Brasil é o único país do mundo que tributa investimento. Como é o primeiro da cadeia, e a gente está falando de valor agregado, Isso. é o setor que mais vai ser desonerado. Exatamente. E vamos desonerar também as exportações. O Brasil é o único país que eu importo um bem, essa xícara aqui, essa caneca, vai imposto junto com ela. E até em máquina, imagina exportar máquina com imposto. Então o Brasil vai desonerar a exportação, desonerar investimento, e então vai melhorar. Meu palpite é que quando entrar o CBS e o IBS, uma máquina sem fazer nada na produção dela, nada, não melhorar nada, ela vai ficar 12,5% mais barata, essa máquina. Mas enfim, então a gente tem expectativas para o futuro. E, de novo, nós temos que melhorar o ambiente de negócios no Brasil. Então, eu estou bastante otimista, não estamos passando uma fase fácil, mas eu estou otimista que as coisas vão melhorar, principalmente com a reforma tributária. Muito bom. Luiz, sua mensagem final aqui. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Sim. Especial, como sempre. Por favor. Rodrigo, o meu recado é curto e simples. Eu diria que a IFM tem o propósito de apoiar as indústrias e os fabricantes de máquina para que eles possam melhorar os seus processos e aumentar a sua eficiência. A gente conversou bastante aqui sobre a eficiência do trabalho, a eficiência da indústria, através da tecnologia. Então, o meu recado é esse. Aqueles que tiverem interessados em melhorarem os seus processos, em melhorarem as suas máquinas, a IFM, como o próprio slogan diz, né, estamos perto de você para que a gente possa contribuir com essa evolução. Legal, muito obrigado. Vou falar em perto de você, o nosso Close to You. Estamos nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Temos o nosso canal no YouTube, para onde vai depois esse podcast. A Abimac também está nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, tem o site da Abimac. YouTube também. E é isso. Então, mais uma vez, Veloso, muito obrigado pela sua gentileza. Eu sei que você é um cara muito ocupado por vir até aqui, um dia complicado como hoje, aos nossos estudos. Luiz, muito obrigado mais uma vez e nos vemos em breve num próximo IFMcast. Tá legal? Obrigado, um abraço, tchau. Obrigado.